Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente bater nossos lucros. Saindo da nossa apresentação, antes da gente passar a nossa grade aqui para o nosso sabadão, vamos só fechar como foi o nosso primeiro dia aí de maio, né? Nosso quinta-feira. Na quinta, dia do trabalhador, a gente havia separado uma grade aí com 5 jogos. A princípio, a gente ficou com 5 greens e nenhum red pelo meio do caminho. A gente conseguiu gabaritar a nossa quinta-feira. Já comento, tá? Porque eu sei que vocês estão vendo o número 6 aí de 6 jogos, mas eu vou comentar o porquê. Quem assistiu o vídeo lá anterior sabe, mas vamos lá. Comentar o bilhete do canal aqui primeiro. A gente havia deixado uma tripla. Deixamos o Bet na chance dupla, deixamos o Corinthians feminino para vencer a sua partida e o Flamengo para vencer a sua partida. Esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1,76, cravamos o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhada como foi. O primeiro jogo foi na Liga da Espanha Feminina, no jogo do Badalona feminino contra o Barcelona feminino. Quem viu assistir o vídeo no dia anterior que aconteceu desses jogos aqui, lembra que eu falei? Eu falei, ó, vou só marcar rapidinho aqui para vocês assistirem e lembrar que o Barcelona feminino vai jogar, porque não tinha precificação no dia que eu fui passar, então eu não listei ele para jogar, mas deixei um sobreaviso. Dá uma olhada no que aconteceu. Aí a galera fala assim, eu lembro até de um amigo que comentou um membro aqui do canal que comentou, né, que já me conhece de certo tempo, até quando havia o chat aí de uma plataforma aí que eu não vou citar o nome, já que ninguém me patrocina, eu não falo. Mas muita gente me conheceu por lá e eu falava sobre alguns padrões de equipe, principalmente em campeonatos femininos. Muita gente falava que não era aquilo. Não é que a gente vai levar 100% a teoria para a prática, mas claro que a gente tem que usar como base de estudo, sim. Acontece com muita frequência, aconteceu mais uma vez aqui, por isso eu recomendei. Olha o jogo aqui, ó, do Barcelona contra o Badalona, odd esmagada, quero até mostrar para vocês aqui, ó, em pré-live, estava pagando 1,05, porém olha o que aconteceu no ao vivo. Primeiro tempo, 0-0, a equipe da casa se fechou, e no segundo tempo, já com 60 minutos que foi sair o primeiro gol, ou seja, essas odds aí, que geralmente não tem ou mercado nenhum, tá nulo, ou então começa com odd lá embaixo, nunca o mercado feminino tem uma tendência muito forte a acontecer como aconteceu aqui, ó. A vitória só foi sair no segundo tempo depois de 60 minutos. Eu, Bruno, vou ser sincero, não tive a oportunidade de operar porque eu não estava em casa, até com os dados móveis me complicou um pouquinho. E eu deixei até de fora da grade esse jogo para mim aqui, mas seria um jogo que eu recomendaria também se eu tivesse a oportunidade de ver no ao vivo. E aí, quem conseguiu pegar, quem lembrou dessa situação, pegou um green aí. Então, deixa eu desmarcar ele aqui, que ele só foi uma recomendação para operar no ao vivo. Vamos para a grade aqui que eu deixei de pré-live certinho. Primeiro jogo foi na Superliga da China, no jogo aí do Xangai Port contra o Beijing Zhuang. A gente trabalhou aí para sair mais de 1,5 na partida, que o bilhete bateu. Segundo jogo, na Copa da Alemanha Feminina, jogo do Bayern de Munique feminino contra o Werder Bremen feminino. Trabalhamos aí com a equipe da casa, o Bayern de Munique, para vencer a sua partida. O bilhete bateu. Indo para a Liga da Conferência, jogo do Betis contra a Fiorentina. Trabalhamos com o Betis na chance dupla. O bilhete bateu. Abriu o olho com o Betis, hein? Mencionei aí que o Betis é uma temporada aí, não vou dizer que perfeita, né? Mas uma temporada que agradou bastante seu torcedor e a galera que gosta de apostar também, né? Quem tá me acompanhando aqui, pode comentar. A gente tá pegando uma sequência de greens no Betis aí, já não é de hoje. Dando sequência no Campeonato Feminino. Lembra da constância? Olha aqui de novo, aconteceu. Grêmio feminino contra Corinthians feminino. Trabalhamos com o Corinthians feminino para vencer a sua partida. O gol só foi sair também no segundo tempo, dá uma olhada. E teve expulsão no primeiro tempo, hein? Eu lembro que quando teve a expulsão, a odd foi para 1,20, porque esse jogo aqui eu joguei acho que uns 3, 4 bilhetes no nosso grupo aí no WhatsApp. Até quem não entrou, quem quiser dar uma olhada, o link fica aí, ó. Abriu a página do YouTube aí, o link tá lá em cima, só clicar. Pode acompanhar aí que a gente já tá voltando a operar aí com uma certa constância. Eu tô me organizando aqui para deixar bilhetes. Às vezes quando eu saio para trabalhar de manhã, por volta de 6 horas da manhã, eu tô deixando bilhetes lá que vai acontecer no dia. Então eu divulgo pra galera aí pra gente poder operar em conjunto. Outra coisa, quem puder também dar moral ao amigo aí, tô tentando voltar com o Instagram devagarzinho aí. É Bruno underline Green 7, vai estar aparecendo na tela para vocês aí. Pô, até, o aplicativo até deu uma bugada aqui, né? Vamos lá, vamos retornar. Quem puder dar essa moral também acompanhar, tá bom? Quiser curtir lá o nosso trabalho, pode ir lá, dar uma olhadinha lá na página, lá no Instagram também. Tá aparecendo na tela aí para vocês. Vamos lá, vamos dando sequência aí. Então aqui deixamos aí o Brasileirão Feminino, o Corinthians para vencer a partida, o bilhete bateu. E para fechar a grade na Copa do Brasil, no jogo do Botafogo da Paraíba contra o Flamengo, outro jogo também, que eu até deixei um bilhetinho lá no grupo no WhatsApp, a gente trabalhou aí com o Flamengo para vencer a partida, o bilhete também bateu. Resumindo a grade aí da quinta, foram 5 jogos, 5 greens e nenhum red pelo meio do caminho, conseguimos gabaritar o nosso dia. Então vamos lá para o nosso sabadão.
O que eu separei para o sábado? Uma grade aí com 11 jogos, ao meu ver são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos para o primeiro? Às 8 horas da manhã, na Bundesliga da segunda divisão, jogo do Darmstadt Dart enfrentando o Hamburgo. Momento, a equipe visitante é a segunda colocada da competição, a equipe da casa é a 12ª. Momento do Darmstadt, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. E o Hamburgo, nos últimos 5, vem de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho oscilações. Eu tenho 3 empates pelo meio do caminho e uma vitória para cada lado. Poderia buscar mercado de gols? Poderia, mas como está chegando no momento final aqui da competição, eu, Bruno, vou ficar mais tranquilo operando com uma chance dupla a favor do Hamburgo. É um bilhete, de certa forma, arriscado, tá bom? Porque a segunda divisão oscila bastante na questão de resultados, mas eu tô buscando aqui pelo senso de urgência. O Darmstadt praticamente aí já não tem mais chance de cair na competição, e o único interessado na partida é o Hamburgo, que pode ainda ser campeão e tá buscando a vaga também para subir direto para a primeira divisão. Por conta disso, mesmo jogando fora de casa, eu vou comprar a chance dupla no Hamburgo, pagando por uma base de 1,44 o bilhete para esse jogo. Dando sequência, vamos lá para a Premier League na Inglaterra, 8h30 da manhã, jogo do Aston Villa contra o Fulham. Outro jogo que interessa aqui bastante para as duas equipes, por isso que eu trouxe, dá uma olhada. Momento aí, as duas equipes são 7ª e 8ª colocada, respectivamente. Momento do Aston Villa, caiu um pouquinho aí, né, nos momentos principais da temporada, deu uma oscilada. Nos últimos 5, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Fulham, nos últimos 5, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Eu falei aí, 3 derrotas no Aston Villa, é 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico aqui de 5 vitórias do Aston Villa. Porém, não vou levar isso aqui ao pé da letra, não. Como eu mencionei, o Aston Villa aí tá numa decrescente, né? Tá no momento aí ao contrário. Tá na temporada, no momento que não pode entrar em declínio nos jogos principais. Eu vou atuar aqui em mercado de gols, porque são 7º e 8º colocados, são 38 rodadas. Se o Fulham vencer, chega a 54 e entra aqui, né, numa linha de raio de 3 pontos para cima do Aston Villa. E é o momento aqui, ó, com aquele confronto de 6 pontos. Né? Se o Aston Villa vencer, abre uma distância aí para o Fulham, e se o Fulham vencer, bota pressão no Aston Villa. Por conta disso, considero um jogo aberto, vou buscar gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Fulham, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Aston Villa, mais de gol e meio em todos. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí por base. Deixa eu dar uma olhada. De 1,25 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá para Bundesliga na Alemanha, agora a primeira divisão, 10h30 da manhã. Jogo do RB Leipzig enfrentando o Bayern de Munique. Momento aí das duas equipes, são primeira e quinta colocada respectivamente. É o jogo que pode dar o título aí ao Bayern de Munique, né? Mas o RB Leipzig tem coisa ainda no campeonato a disputar. Ó. Tá em quinto colocado, pode brigar aqui por vaga na Champions e ainda garantir sua vaga aí na Liga da Conferência ou na Liga Europa, né? Então tem coisa a resolver. Momento do RB Leipzig, nos últimos 5, 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias. E o Bayern nos últimos 5 vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 oscilações, um empate pelo meio do caminho, 2 vitórias para a equipe da casa e 2 para a equipe visitante. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Quem achou que eu ia comprar a vitória do Bayern, tô fora. Sabe por quê? Tá jogando fora de casa. Por mais que tenha aquele oba-oba de tentar ser campeão já nessa rodada aqui, o que provavelmente vai acontecer, né? Só depende de si. O que eu tenho aqui? Vamos dar uma olhada. Nos últimos 5 jogos, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Bayern, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do RB Leipzig, mais de gol e meio em todos. Vamos lá. Momento aqui, vamos dar uma olhada na escalação. Tem uma chance do Neuer já retornar nessa partida. Porém, dá uma olhada, eu tenho alguns jogadores aí, o Harry Kane não vai jogar, então essa questão da formação aqui do Bayern de Munique jogando fora de casa me chamou a atenção. Outro ponto que me chamou é que o RB Leipzig ainda tem coisas a disputar no campeonato, então não vai dar mole, não vai entregar essa vitória muito fácil. E eu não vou comprar chance dupla. Pode ser um jogo complicado aqui para o Bayern de Munique, mesmo com aquele oba-oba que eu mencionei de ser campeão. Quer ver outro gráfico aqui também que me puxou para não operar a favor do Bayern de Munique? A questão do goleiro. Esse goleiro reserva aí do Bayern, para quem já acompanhou alguns jogos aí, mãozinha de jacaré, né? Sofre um golzinhos bobos aí. Tô fora aqui do mercado de resultado. Por mais que seja o Bayern de Munique, todo poderoso Bayern na Alemanha, tô fora. Mercado de gols que eu venho buscar, tá pagando bilhete esmagado por uma base aí de 1,12, mas é o bilhetinho para esse jogo. Para mim, Bruno, considera a melhor opção. O bilhete está esmagado, mas é o melhor a se fazer aqui. Próximo jogo, vamos para a Ligue 1 na França, no horário de meio-dia. Outro jogo aqui, abre o olho para não ter pegadinha, hein? Jogo do Strasbourg enfrentando o PSG.
Lembrando, o momento aí, ó, das duas equipes. A equipe visitante, primeira colocada, já é campeã francesa, enfrentando a sétima colocada que ainda tem aspirações no campeonato, tá buscando vaga aqui em competições europeias. Momento da equipe da casa, nos últimos 5, 2 empates e 3 vitórias. A equipe visitante vem aí de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do PSG, equipe titular, tá bom? O que eu vou buscar aqui? Como tá aparecendo uma certa forma, um parecer de formação, o que eu venho buscar? Eu dei uma olhadinha na grade aí, o jogo do PSG na Liga dos Campeões já é agora, na próxima semana aí. Eu vou acreditar aqui que o PSG, por mais que possa vir com algum jogador titular, vocês acham de verdade que eles vão vir aqui com a corda toda aqui para vencer? Vencer o quê? Vocês já são campeões. Vão tirar o pezinho, com certeza, né? Já sofreram uma derrota na rodada passada. Aqui, ainda mais que o Strasbourg, que é a equipe da casa, ainda tem coisas a disputar no campeonato, tá tentando brigar por vaga europeia. Você acha que a equipe vai tentar dar mole? Vai tentar focar para buscar resultado. Por conta disso, eu vou ficar com a chance dupla na equipe da casa. Vai estar pagando bilhete legal, por uma base de 1,53, dá até para fazer um bilhetinho separado aí quem quiser, mas para mim é o valor desse jogo. Eu vou buscar a vitória, olha, a chance dupla no Strasbourg, a equipe da casa, é o bilhete para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá para a Série A na Itália, 1 hora da tarde, jogo do Lecce enfrentando a Napoli. A equipe visitante, a primeira colocada da competição, a equipe da casa no momento é a 17ª. Momento do Lecce, nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates e 3 derrotas. A Napoli, nos últimos 5, vem de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias da Napoli. O que eu venho buscar nessa partida? Bruno, dá para comprar essa vitória? Dá, com certeza. Mas a Napoli, às vezes, é vítima de, aqueles jogos que eu falo, né? Que é para vencer, pisar na bola. Vou ficar com a chance dupla na Napoli. Bruno, tá pagando os bilhetes esmagados. Eu prefiro atuar a favor de uma equipe favorita, pegar um bilhete aqui na segurança, do que eu notoriamente tentar comprar essa vitória da Napoli. Às vezes aí, como acontece em alguns jogos da Napoli, não vencer o primeiro tempo, o segundo tempo ficar aquele nervosismo e às vezes o relógio jogar contra aí a equipe e terminar empatando aí, né? Sabe que a Napoli tem dessas. Por conta disso, chance dupla na Napoli. O bilhete está esmagado por uma base de 1,13, mas eu vou deixar com um bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá para a Superliga na Turquia, também no mesmo horário, 1 hora da tarde, jogo do Galatasaray contra o Sivasspor. A equipe da casa é a primeira colocada, a equipe visitante é a 15ª. Momento do Galatasaray, nos últimos 5, vem de 5 vitórias, e o Sivasspor está tentando aí, né, uma recuperação na temporada para não cair para a segunda divisão, vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Galatasaray. O que eu vou deixar como bilhetinho para esse jogo? Eu vou buscar a vitória da equipe da casa. Tá pagando bilhete por uma base de 1,21, deixo como bilhete para esse jogo. Quer ver um gráfico que me chamou muita atenção? Momento da equipe da casa, 3 empates e 2 vitórias. Olha o momento da equipe visitante. 1 empate e 4 derrotas. Para mim pesou, até por conta disso eu estou buscando a vitória do Galatasaray. Vamos dando sequência na grade aí, muitos jogos para o nosso sábado, hein? Voltando para a segunda divisão na Alemanha, 3h30 da tarde, jogo do Colônia contra o Regensburg. Equipe da casa, primeira colocada da competição. Equipe visitante, já caiu aí, né, praticamente para a segunda, no momento é a 18ª. Momento do Colônia, nos últimos 5, a equipe vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E o Regensburg, nos últimos 5, vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias, o mesmo retrospecto. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, oscilações aí, né, de certa forma. 2 empates pelo meio do caminho, resolvido após as penalidades. Uma vitória para a equipe visitante e 2 vitórias para a equipe da casa. O que eu venho buscar aqui? A vitória da equipe da casa, do Colônia. Tá pagando bilhete por uma base de 1,31, eu vou deixar com bilhete para esse jogo. Tem até históricos de gols? Tem. Mas aqui, a mesma coisa que eu mencionei na questão do Hamburgo. Eu tenho a equipe da casa aqui que está buscando vencer para tentar ser campeã e garantir a vaga direto de acesso para a primeira divisão, enfrentando aí o Lanterna, não pode dar mole. Tem a oportunidade de vencer uma equipe bem mais inferior, então é um bilhete para esse jogo, a vitória do Colônia, bilhetinho aí. Vamos dando sequência, vamos agora para a La Liga na Espanha, 4 horas da tarde, jogo do Real Valladolid enfrentando o Barcelona. A equipe visitante, a primeira colocada da competição, a equipe da casa no momento é a Lanterna, já rebaixada. Momento do Real Valladolid, nos últimos 5 derrotas, vou te falar, já fazia um bom tempo que eu não vi uma campanha, não é que seja um bom tempo, né, mas um time assim que subiu, que é o Real Valladolid, mas apresentou uma campanha bem frágil aí na primeira divisão. Enfrentando aí o Barcelona, que nos últimos 5 vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória.
No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho uma vitória para o Real Valladolid e 4 vitórias para o Barcelona. O que que eu venho buscar? Sem mais, enfrentando uma equipe já rebaixada, precisando vencer, e mesmo que tenha um jogo aqui no meio da semana também, para o jogo da volta contra a Inter, eu vou buscar a vitória da equipe do Barça, pagando por uma base de 1,17 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos agora para Portugal, 4h30 da tarde, jogo do Estoril enfrentando o Benfica. Equipe visitante, segunda colocada, a equipe da casa é a oitava. Momento do Estoril, nos últimos 5, vem de 3 derrotas e 2 vitórias, e o Benfica, nos últimos 5, vem de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho um empate pelo meio do caminho, resolvido após as penalidades, e tenho 4 vitórias do Benfica. É o que eu venho buscar, a vitória do Benfica, pagando bilhete por uma base de 1,21, é o bilhete para esse jogo. Por mais que esteja enfrentando aqui uma equipe aí mediana de tabela, precisa vencer. Se quiser buscar esse título aí, não pode dar mole, não pode perder pontos pelo meio do caminho. Pra gente fechar a grade, vamos pro nosso Brasileirão, o único joguinho que eu separei às 6h30 da tarde, jogo do Fluminense enfrentando o Sport. A equipe da casa é a quinta colocada, a equipe visitante no momento é a lanterna. Lembrando que o Sport foi uma das equipes que subiu aí da segunda divisão para a primeira. E vou até te falar, hein, nesse primeiro momento aí, uma equipe que tá me agradando dessas que subiram, Mirassol, tá me surpreendendo, tá sendo uma equipe que tá jogando ousado. Inclusive, lidera aí, né, junto com o liderava, né, porque o Flamengo jogou aí, né, fez 15 gols. Mas é o segundo melhor ataque da competição, é o do Mirassol, hein. Abre o olho aí, tô gostando de ver esse início de temporada aí, por mais que esteja aqui na parte de baixo da tabela, é uma equipe para mim que está sendo ousada, está me surpreendendo. Momento do Fluminense, nos últimos 5, uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. E o Sport, nos últimos 5, um empate e 4 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, lembrando que o histórico de 2021 para trás, eu tenho uma vitória do Sport, um empate pelo meio do caminho e 3 vitórias do Fluminense. Bilhete para essa partida? Vou buscar uma chance dupla a favor do Fluminense. Vai estar pagando bilhete aí por uma base de 1,17, é o bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí pro nosso sabadão. Parece até uma grade de domingo. Quantos jogos tem aí? 11 jogos, se eu não me engano, que a gente separou, né? O bilhete do canal vai aparecer aí na tela, tá bom, rapaziada? Porque o papelzinho que eu tinha feito aqui, eu me perdi com ele aqui, mas eu vou achar. Mas vai estar tudo a grade separada aí certinho. Vai aparecer no final do vídeo aí a grade para esse sabadão, tá bom? Da posta do canal. Mais uma vez aí, peço até desculpa pelo vídeo longo, mas era muitos jogos, eu tinha que comentar algumas ações sobre, explicar o porquê de certas entradas, o que fazer, né, em algumas análises, mas agradeço de coração em quem chegou até aqui. Um grande abraço aí, obrigado por cada comentário, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.